Metade do ano se passou e 50% da primeira fase está chegando ao seu fim. E a pergunta que fica: esse elenco que lidera o grupo A3 da Série D e divide a liderança geral com asa, é o suficiente para o Santinha subir para a Série C? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Fred Ribeiro, aqui 1914, e quero conversar com você, do Coral, sobre esse assunto que vem causando muita consternação no torcedor coral, que é: esse elenco que está aí é o suficiente para subirmos para a Série C? Vamos lá. É importante destacar algumas coisas nesse elenco. É um elenco que é muito evidente que possui um investimento muito acima da média para a Série D. Certamente, os dois maiores salários da Série D se encontram no Arruda, que são de Felipe Alves e Thiago Galhardo. Porém, outros jogadores do elenco possuem vagas certamente em divisões acima. Não talvez como titulares, mas compondo o elenco. Isso já demonstra que o Santa Cruz fez um investimento muito acima do padrão da Série D. Porém, isso não é suficiente. O Santa Cruz, apesar de estar bem na Série D, liderando de forma isolada o seu grupo, não vem desempenhando um futebol que seja muito acima. É o suficiente para vencer os adversários, mas não muito acima. E mesmo assim, nós vamos ter, a partir de agora, certamente, eu acredito que o Santa Cruz vai se classificar ainda na primeira ou na segunda posição, um outro campeonato. Gosto de lembrar a todos os torcedores do Santa Cruz o seguinte: não faz muito tempo, numa própria Série D, o Santa Cruz foi exatamente isso que eu quero lhe mostrar. O Santa Cruz enfrentou o Retrô. Retrô aqui do ladinho de Camaragibe. Terminou a primeira fase da Série D com a melhor campanha. Entrou para jogar com o Santa Cruz como franco favorito. O que aconteceu? Vitória de Santa Cruz. Por quê? Porque nós temos um outro campeonato, o mata-mata. São 3 campeonatos em um somente. Vamos ter a primeira fase, certo? A primeiro mata-mata, certo? Que é um campeonato. Um outro mata-mata, que será um outro campeonato, um terceiro. Então são 3 campeonatos, certo? Que o Santa Cruz vai enfrentar. Fora esse primeiro campeonato que nós estamos enfrentando agora. Por isso é importante que a gente termine na primeira posição, porque sempre iremos decidir no Arruda. Mas voltando à questão, por ser um campeonato diferente, tem algumas particularidades. E a fundamental é o seguinte: o time não deve cometer falhas individuais em momentos crassos. E para isso, a gente precisa analisar a regularidade de alguns jogadores na primeira fase. Então, alguns jogadores na minha concepção, é evidente que eles não deveriam estar, no mínimo, segurando a camisa titular do time. Talvez até no banco, mas não como titular. O primeiro é o Rodrigues. O Rodrigues, ele não fica muito evidente para muitos, especialmente fora de casa, as deficiências, porque ele não precisa apoiar tanto. E o setor defensivo de Santa Cruz é um dos melhores da Série D. Então não fica tão evidente as deficiências de Rodrigues, certo? Teve um jogo passado no Arruda que ele deu um carrinho e ele literalmente foi para linha de fundo, ele tem um time muito ruim, enfim. E para piorar, no caso, pelo menos analisando até os dias de hoje, ou seja, até depois da partida que o Santa Cruz venceu ontem contra o Souza, e não tem nem reserva. E isso é muito preocupante. Acho que a principal posição é exatamente essa, posição de lateral esquerda. A segunda, que eu acredito ser muito importante, eu acredito que para muitos, ou titular, mas no mínimo o William Júnior seria um bom reserva, é de um meio-campista, do meio-campista. Já que Matheus Melo está tendo uma dificuldade imensa de retornar, não apenas ao time, compor o elenco. Vem com dificuldades quando entra em campo de coisas simples, como dominar a bola, permanecer com intensidade durante um tempo de jogo. Então, Matheus Melo, na minha concepção, não deveria ser considerado como uma opção.
Infelizmente para muitos, até para mim mesmo, porque no ano passado a gente tinha muitas esperanças com o Matheus Melo. Então, o Santa Cruz deveria contratar no mínimo um meia e um atacante. Ontem ficou muito evidente, na minha concepção, que uma já era, que era o Tanque. O Tanque tem muitas dificuldades. E o segundo é o Pedro Henrique. O Pedro Henrique está jogando também muito abaixo da média. Ou seja, o Santa Cruz não tem um atacante reserva com o Thiago Galhardo. Então, essas três posições são fundamentais. Se o Santa Cruz realmente deseja ter uma garantia maior nas próximas fases, era importante que o Santa Cruz contratasse essas três posições. O lateral esquerdo, no mínimo, para ser titular, no meio de campo, um bom investimento, já que o Santa Cruz só tem como meia o William Júnior. As outras posições, o Santa Cruz adapta para jogar na função de meia. E o atacante, depois de ontem, ficou, na minha opinião, dúvida zero. O Santa Cruz precisa de um atacante. E você, torcedor coral, quem você contrataria para compor o elenco ou efetivamente chegar e botar com esse titular? Diga aqui nos comentários. Fred Ribeiro na área para o canal 1914.